Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa falamos sobre empreendedorismo e inovação em Portugal. Recebemos hoje a BTI, uma empresa portuguesa que nasceu em 2009 e se tornou uma consultora de inovação colaborativa. Trabalham com grandes empresas e startups, ajudando a criar projetos conjuntos inovadores para ajudar a crescer empresas e negócios, contribuindo para o ecossistema de empreendedorismo em Portugal e no estrangeiro. Para nos guiar por este tema e pelo percurso da BTI, temos connosco o seu cofundador e CEO, Diogo Teixeira, que teve ao longo da sua carreira um papel crucial na criação do ecossistema empreendedor em Portugal e na expansão internacional da BTI. Com uma formação em jornalismo e uma passagem aqui pela RTP no início da sua carreira, o Diogo teve diversas experiências profissionais, tais como de diretor-geral na agência criativa digital a Site by Site, ser diretor de planeamento estratégico da Brandia Central, até criar uma consultora para a inovação de empresas, a Cotur, que mais tarde se veio a fundir com a BTI em 2017. É também professor convidado da Porto Business School e orador frequente em conferências sobre inovação. Diogo, bem-vindo aqui aos Inovadores, é um prazer receber-te aqui de volta a esta casa. Obrigado, Diogo, e é ótimo voltar à RTP, passar tantos anos. Então conta-nos lá, para quem não conhece, quem é da área do empreendedorismo, de certeza que já ouviu falar da BTI, mas para quem não é desta área, o que é a BTI? A BTI é uma empresa, como tu disseste, portuguesa, consultora de inovação, mas tem um propósito muito claro, que é contribuir para que os seus clientes consigam inovar mais rapidamente e diminuindo o risco da inovação. Eu acho que se nós olharmos para todos os desafios que enfrentamos enquanto sociedade, não temos dúvida de que a inovação é um motor de crescimento e se olharmos especificamente para Portugal, percebemos a necessidade que temos de ter empresas e um tecido empresarial mais inovador. Mas também percebemos que inovar é difícil. Eu trabalho há 15 anos em inovação e, de facto, é uma disciplina difícil, é uma disciplina que exige risco, que exige incerteza, que existe resiliência, e aquilo que nós fomos fazendo ao longo do tempo foi especializar-nos na inovação para que depois os nossos clientes consigam fazê-lo de uma forma mais rápida e diminuindo o risco. E para isso é importante, tu falaste de startups, ou seja, a nossa tese parte sempre da perspectiva da inovação colaborativa. Tu, para inovares mais rápido, deves inovar acompanhado, e por isso trazemos muitas vezes startups para inovarem em conjunto com os nossos clientes, de forma exatamente a fazermos isso que estávamos a falar, ou seja, a acelerar o processo de inovação. Mais ou menos vocês têm quantos verticais ou que tipologia de serviço é que vocês disponibilizam aos vossos clientes? Sim, ou seja, tentando responder se calhar à tua pergunta em duas dimensões, os tipos de serviços, aquilo que nós fazemos, temos uma área que ajuda as empresas a definirem as suas estratégias e a desenharem as suas áreas de inovação. Depois temos uma área que lhe chamamos de Open Innovation e criação de ecossistema, que é exatamente identificar startups, PMEs, outras empresas que possam vir inovar com os nossos clientes, tendo em conta os desafios que eles têm, ou desenhar para os nossos clientes quais são os diversos players que eles devem trabalhar em conjunto para inovar. E depois temos uma área que chamamos New Ventures, que ajuda também os clientes a lançarem próprios negócios. Ou seja, nós muitas vezes... Spin-offs. E nós podemos, as a service, neste momento estamos a fazer isso com um cliente belga, gerir uma spin-off de um cliente que é uma startup, que tem que andar a um ritmo diferente daquilo que é o negócio core do cliente, e por isso nós temos o mandato de gerir esse negócio do cliente durante um tempo até ele atingir determinada dimensão e poder ser incorporado no negócio core do cliente. E isso é claramente uma tendência, é algo que está a crescer. Vocês inicialmente começaram como uma empresa que ajudava as startups a crescer, fazia ali um pouco de incubação ou numa fase de aceleração, sobretudo. Hoje em dia já não o fazem, é isso? Maioritariamente os vossos clientes são hoje em dia já grandes empresas? São grandes empresas e nós continuamos a ajudar as startups a crescer.
Ajudamos de outra forma, ou seja, a pô-las em contacto com grandes empresas e a mediar a sua relação, porque muitas vezes as startups estão numa fase de teste da sua tecnologia, ainda não conseguem entrar pela porta grande dos clientes, das grandes empresas, no sentido de elas se tornarem seus fornecedores, precisam de testar as suas tecnologias com os clientes e, através dos projetos de inovação aberta, nós apresentamos essas startups aos clientes e depois mediamos o processo colaborativo, porque as expectativas, a forma de trabalhar, a velocidade de uma startup e de uma grande empresa são bastante diferentes. É preciso haver uma mediação desse processo para que haja ritmo, e nós fazemos essa mediação até que exista o teste, o piloto daquela tecnologia ou daquela oferta de valor no cliente. Testando, depois o que vai acontecer é que o nosso cliente contrata ou investe nessa startup. Ou seja, deixamos de fazer aceleração, mas continuamos a contribuir muito as startups a crescer e a terem negócio internacional. Os vossos clientes, então, hoje em dia já não são portugueses, só portugueses, distribuem-se maioritariamente por onde? Sim, ou seja, nós temos, acho que temos a sorte de ter clientes literalmente nos 5 continentes, mas a BTI hoje está organizada, nós temos um escritório central, que chamamos-lhe o escritório da BTI Europa, que é esse que eu dirijo, que é aqui em Lisboa, e a partir da Europa nós trabalhamos para clientes na Europa. Trabalhamos ainda clientes na América do Norte, Ásia e Austrália, e depois temos um escritório no Brasil, e aí estamos a trabalhar clientes Brasil e já alguma coisa de América do Sul. Abrimos nos últimos 9 meses de uma forma mais efetiva, depois de um processo de investimento que tivemos em fevereiro, abrimos um escritório em Boston e por isso vamos querer ter clientes a partir dos Estados Unidos e do escritório dos Estados Unidos, e temos 2 pessoas em Bruxelas, mas muito focadas em business development, ou seja, no crescimento da empresa, mas depois os projetos são entregues pela equipa que está em Portugal. Por falar em investimento, vocês receberam, julgo eu, no início deste ano, um investimento de uma quase parceira vossa brasileira, mas destes anos todos vocês não tiveram investimento. Qual foi o trigger para vocês passarem a ter investimento e para que é que serve esse investimento? Olha, é uma ótima pergunta, porque de facto nós vivemos sempre de bootstrap e a fazer investimentos com os recursos que a empresa ia libertando, mas de facto o mundo atravessa uma disrupção tecnológica grande e muito acelerada com a inteligência artificial, e nós percebemos que, por um lado, precisávamos ter um parceiro tecnológico que nos ajudasse tecnicamente a concretizar algum dos projetos que tínhamos internamente com a inteligência artificial. Por outro lado, naquilo que é a nossa oferta de valor aos clientes, percebemos também que para cumprir esta promessa de inovar mais rápido e com menos risco, se nós também tivermos competências tecnológicas que possamos mediar ainda de uma forma mais rápida aquilo que as startups estão a fazer com os clientes, vamos conseguir acelerar a inovação do cliente e chegar também a fases de implementação da inovação. E hoje a questão realmente da velocidade dos projetos de inovação é muito importante. Mas quando dizes componente tecnológica, queres-te referir exatamente a quê? Sim, olha, imagina, até agarrando aqui num projeto teu aqui na RTP, não é? De criar uma sandbox tecnológica que permita a um cliente ter uma série de dados preparados para que as startups façam o plugin e façam testes rápidos. Ou seja, é preciso desenhar essa área de teste tecnológica e é preciso criá-la. E nós agora passamos a ter competências para criar. Outra coisa interessante, se nós olharmos para os processos que as empresas agora estão a passar na adoção da inteligência artificial, são processos muito semelhantes ao processo de inovação. Ou seja, tu tens que identificar onde é que estão as tuas dores, exatamente num processo de inovação é assim que se começa. Depois, quais são, onde é que a inteligência artificial pode resolver, ou seja, criar os use cases para resolver aquela dor.
acabar por fazer uma matriz de seleção entre investimento e resultado e onde é que te compensa começar a investir primeiro. Isto é o processo de inovação. Fazer um piloto e, se o piloto resultar, fazer a escalabilidade daquela solução. Ou seja, esta fórmula da inovação que nós aprendemos, agora com competências tecnológicas, podemos ajudar os clientes a implementar a inteligência artificial, porque usamos o mesmo processo de inovação, mas também temos dentro de casa a expertise tecnológica que permite desenvolver aplicações de inteligência artificial para os clientes. Diogo, olha, termina o nosso programa. Muito obrigado por teres vindo aqui. Muito sucesso. Mais Obrigado, uma vez. Diogo. Eu e o Diogo Teixeira vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play ou nas diversas plataformas de podcast. Se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras de sucesso, já sabem, subscrevam o canal nas redes sociais, na RTP Play ou nas plataformas de podcast. Mais uma vez a todos, obrigado e até o próximo episódio. Agora, só na segunda parte, vamos lá entrar aqui no detalhe. Simulando que estamos na RTP e que a RTP queria criar uma área de inovação focada neste tipo de projetos e queria criar um framework e depois, eventualmente, lá mais para a frente, trazer startups cá para dentro para trabalharem connosco em parceria e desenvolver projetos. Como é que vocês, mais ou menos, aconselhariam? Não quero aqui que vocês mostrem o segredo do negócio, mas dá-me aqui uma ideia para as pessoas perceberem como é que isto funcionaria. Olha, antes de mais seria um projeto espetacular, até pela relação emocional que tenho com a RTP, por isso sonhar não custa. Exato. E vamos lá pensar. Ou seja, eu acho que tu falaste aí de segredo e se calhar a primeira ideia é esta, ou seja, existem muitos exemplos, benchmarks de empresas de mídia que têm áreas de inovação. Para nós, BTI, aquilo que sabemos é as áreas de inovação precisam de ser desenhadas à medida de cada uma das empresas. O benchmark serve para referência, mas depois a primeira coisa que é preciso, é entender a empresa e a sua cultura, 2, entender o seu plano estratégico. E é isso que nós fazemos num primeiro momento quando estamos a ajudar empresas a desenhar a sua área de inovação. Vamos para dentro da empresa, passamos tempo lá dentro, falamos com as pessoas para entender a cultura, para entender as várias áreas, quais são as práticas que as empresas todas têm, práticas de inovação. Podem não ter uma cultura, podem não ter uma área, mas têm práticas, por isso temos que entendê-las, mapeá-las. Temos que mapear também os circuitos de informação, os processos de decisão, e depois temos que entender qual é a estratégia, porque a inovação ela está sempre ao serviço da estratégia da empresa. A inovação que tem que fazer é contribuir para a estratégia. E por isso, com estes ingredientes, aquilo que depois fazemos, e eu diria que é a parte mais PowerPoint, ou a única parte PowerPoint daquilo que são os entregáveis da BTI, que é desenhar o modelo, os rituais, o tipo de reuniões, o tipo de cargos que deve haver, como é que as áreas conversam, como é que é o funil, como é que se tomam decisões, como é que se lançam produtos ou serviços. E isso fica tudo desenhado, documentado, todo esse processo. Com isso feito e com as pessoas já nos lugares certos, podemos ir para a parte que tu referias, que é a inovação aberta, ou seja, a nossa tese é sempre uma tese de colaboração. As empresas que quiserem inovar têm que se abrir, têm que trabalhar com outros. E por isso, desenhado o ecossistema, pode ser um momento de, eu vou ter que inovar com uma universidade, vou ter que inovar com startups, vou ter que inovar com PMEs, dependendo daquilo que é o desafio. Como é que isso se dá? Nós, aí mais focado, fazemos um assessment de necessidades, onde é que estão as necessidades de inovação, e depois fazemos aquilo que nós chamamos de scouting, ou seja, ir à procura de quem tem as melhores soluções, as melhores tecnologias, as tecnologias que prometem resolver aqueles problemas. Muitas vezes as tecnologias ainda não estão totalmente testadas, precisam de ajuste, e depois, como te explicava há pouco, fazemos a mediação desse processo de forma a que ele aconteça num curto espaço de tempo. Nós percebemos isso ao longo dos anos. Se nós deixarmos uma empresa e uma startup e não houver esta intermediação, esta orquestração, muitas vezes os projetos depois perdem-se, não acontecem. É preciso haver ritmo, é preciso que se desbloqueiem. Já tive experiência cá e aconteceu exatamente isso. É preciso haver ritmo, por isso é que é bom que exista um princípio, meio e um fim, é preciso haver momentos-chave, é preciso haver frameworks, como tu disseste, de colaboração. E é isso que nós trazemos para cima da mesa, nessa fase, para que, de facto, as inovações aconteçam. Quando se está a fazer isto,
está-se a criar músculo. E se calhar começa-se numa primeira fase com projetos mais pequenos e mais simples, que é importante ter resultado, e depois vai-se crescendo gradualmente. Está-se a criar uma cultura também na empresa que muitas vezes não existe. E nós usamos muito esta metáfora do músculo, ou seja, tu, se quiseres que o teu músculo cresça, tens que praticar, tens que treinar. E é isso, a inovação ela precisa de músculo para ser eficaz. Não convém começar com projetos altamente ambiciosos, convém começar com coisas fazíveis, ganhar confiança, tração, o músculo vai crescendo, até que a certa altura se torna automático. E porque, voltando a uma expressão que já usámos aqui, que é a questão da cultura. A cultura da inovação, a cultura é um resultado de práticas. Ou seja, eu não crio uma cultura de inovação por magia. Onde nós ajudamos a atuar, nós BTI, é quais são as práticas, a forma de tomar decisões, a forma de olhar para projetos, que faz com que esta organização acredite que aquilo vai ter resultado. E ao mudarmos as práticas, a forma como tomamos decisões, como analisamos projetos, como arriscamos ou não arriscamos, como falamos com um colaborador que trouxe uma ideia, é ao mudar esse conjunto de práticas que nós criamos uma cultura inovador. Obviamente que isso só acontece se houver um alinhamento com a estratégia e com a direção da empresa. Ou seja, se de facto a inovação for uma aposta da empresa, vamos ter uma cultura mais inovadora. Se não é uma aposta, obviamente que podemos ter iniciativas de inovação, mas teremos uma cultura menos inovadora e por isso os resultados também vão ser mais pequenos. E é difícil que venha da área de inovação ou de determinada área de negócio, se não houver essa cultura, que venha um projeto que duplique ou triplique a faturação da empresa. Para o fazer, tem que se investir, tem que se criar essas condições. Quando te referes que vais procurar startups em determinada área, isso significa que vocês quase que têm que mapear tudo o que existe em startups, eu diria a nível mundial. É isso que acontece? Olha, nós temos uma base de dados muito robusta, porque estamos no mercado há 15 anos, mas enfim, as startups que lá estão com 15 anos de existência hoje são outra coisa. Calhar já nem são startups algumas também. Não são, mas temos uma base de dados muito robusta pelo tempo de mercado e porque está sempre a ser atualizada, com uma equipa que temos dedicada. E já agora, é só startups ou também temos outro tipo Temos outro tipo de inovadores. Nós hoje chamamos inovadores e não apenas startups. Muitas são scale-ups, outras são PMEs e por isso temos uma investigadores também de faculdades, universidades, também existem dentro da vossa base de dados? Menos. Mas temos alguma coisa e já procurámos especificamente e com algum sucesso, há 3 anos ajudámos um cliente da área alimentar que precisava de reduzir uma enzima que estava no seu produto e era investigação, claramente. E nós encontramos investigadores na Holanda que estavam a trabalhar nessa área e fizemos essa junção com o nosso cliente e depois eles trabalharam em conjunto. Curiosamente, neste processo até que estou a falar, o resultado não foi o que se queria, mas isso faz parte do processo de inovação. Ou seja, o caminho não era por ali. Claro. Percebemos que o caminho não era por aí. Mas, ou seja, nós hoje temos essa base de dados, felizmente, construímos-la agora numa lógica para ser trabalhada com a inteligência artificial. É um trabalho que saiu do forno há 2 semanas que estamos a fazer internamente e com isso já fruto dessa parceria que já fruto da parceria mas a base de dados, ou seja, nós quando temos um projeto não procuramos apenas na base de dados interna, procuramos também ativamente fora. Aí é verdade que é uma parte do nosso secret sauce, não na lógica de encontrar os inovadores, porque eu mesmo assim acho que a BTI, mesmo a nível mundial, consegue encontrar coisas que outros não conseguem, mas mais do que os encontrar, é convencê-los a investirem o seu tempo para estarem nos projetos dos nossos clientes. E aí a BTI construiu ao longo dos anos uma marca de credibilidade, porque muitos, ou a grande maioria dos nossos projetos têm consequência, têm valor para os inovadores e é por isso que eles vêm aos projetos quando nós lhes pedimos. Porque essa conversão, uma coisa é, está aqui uma startup interessante, outra coisa é fazer com que o founder se sente à frente do meu cliente, tenha lá tempo, vou para Portugal ou para outro tipo de sítio qualquer. Eu cheguei domingo de Hong Kong, onde nós levámos 15 startups para inovar em Hong Kong com nossos clientes do setor da energia, e aquelas startups vão porque acreditam em nós e claro que acreditam nas marcas que trabalham connosco.
Voltando agora aqui ao caso da empresa, que dificuldades é que normalmente vocês encontram quando tentam criar este framework que ainda há pouco referimos? Quais são as maiores dificuldades que existem neste tipo de empresas? Eu diria que, se calhar voltando um bocadinho ao início, a inovação é difícil. A inovação exige persistência, existe falhar-se e eu diria a dificuldade-chave da inovação tem a ver com o alinhamento das expectativas entre os vários atores que estão a trabalhar num projeto e que todos percebam o que é que ganham individualmente e o que é que ganham colaborativamente ou comumente e que essa ideia de valor esteja sempre presente ao longo do processo. E vêem diferenças, vocês já trabalharam em projetos, como disseste, a nível mundial, vês diferenças quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer na Ásia? Que diferenças é que tu vês? Sim, acima de tudo, nós quando olhamos para o espaço europeu, temos a questão somos muito mais aversos ao risco. Ou seja, a forma como as empresas na Europa lidam com o risco é diferente da forma como se lida com o risco nos Estados Unidos e mesmo na Ásia. Já agora, no Brasil, vocês agora com o novo parceiro do Brasil, também vês diferença aí? O Brasil é um mercado muito, muito interessante e muito inovador, porque é um mercado que é autossuficiente no sentido de tem 220 milhões de pessoas, clientes, consumidores, e é um mercado historicamente protecionista, por isso as empresas brasileiras têm que inovar e inovam e lançam produtos, é um mercado muito ativo e os brasileiros lidam melhor, da nossa experiência, com o risco do que os europeus, sim. Da inovação colaborativa, como tu referiste, e que há muita dificuldade e que muitas vezes as expectativas têm que ser geridas, tens algum caso de alguma coisa que tenha corrido mal? Casos que correram mal, há muitos, mas algum que possas partilhar? Sei lá, atualmente é mais difícil isso acontecer, mas já aconteceu no passado, nós pormos, nesse caso, uma startup a trabalhar com um cliente e a startup falir e fechar a meio do processo. Enfim, há sempre esse risco. Isso acontece, faz parte do processo, ou faz parte dos riscos do processo, e investiu-se tempo e dinheiro e depois aquela solução deixou de ser uma hipótese. Isso aconteceu-nos. Agora, olhando para o outro lado, os vossos números são assustadores em termos de valores que vocês já conseguiram angariar para diversos projetos, muito dinheiro e grandes projetos. Algum especial que tenha algum carinho especial do teu lado? Sim, olha, eu estava-te a falar deste projeto concreto que cheguei no domingo de Hong Kong. Este é um projeto que nós fazemos parte dele há 9 anos. E é um projeto que junta 7 empresas de energia, a EDP é uma delas, do mundo, que colaborativamente todos os anos querem inovar com as melhores startups do setor da energia e depois há desafios específicos cada ano. E, enfim, há 5 dias estava no final de uma semana muito intensa de trabalho em Hong Kong e a ver as pessoas de inovação destas 7 empresas, as relações que elas criaram ao longo destes anos, a forma como elas estavam a definir os pilotos que iam fazer e como uma das empresas vai fazer um piloto e a outra vai assistir, ou seja, como uma colaboração entre 2 ou 3 empresas e uma startup, ou uma empresa e 2 startups, e se olharmos para o contexto atual mundial de barreiras, tarifas, guerra, e perceber que ali nós tínhamos empresas dos 5 continentes, com pessoas que já trabalham entre elas como se fossem colegas, mas são de empresas totalmente diferentes e até concorrentes, porque são todas no mesmo setor. E a forma como se partilha, como se inova, numa perspectiva colaborativa, enfim, para mim, isto é uma das grandes forças daquilo que nós fazemos. E eu trago este projeto como exemplo porque literalmente é empresas dos 5 continentes. E pôr pessoas a inovar à velocidade que ali inovam, com culturas tão diferentes, é de facto
a melhor prova de que a nossa tese de que a inovação colaborativa funciona e traz valor às empresas. Sim, quando é bem preparada funciona bem. E, por acaso, aproveitaste agora, deste-me a deixa para a pergunta que eu tinha preparado a seguir, que era, com estas novas guerras tarifárias, salvo seja, entre os Estados Unidos e o resto do mundo, tu vês algum perigo para este tipo de inovações? Porque também havia muita inovação entre a América e a Europa. O que é que tu tens a dizer sobre isso? O futuro é incerto, não é? Mas é sempre. Eu acho que há riscos, há alguns riscos que são de mentalidade e sou-te sincero, eu acho que esses são os que me assustam mais. Se nós nos quisermos voltar a fechar em casulos, cada um no seu casulo, e não olharmos para o lado, porque a magia dá-se das colaborações. E isto, se quisermos olhar para uma perspectiva económica ou para uma lógica mais social e da vida que temos, não é? Se nós só nos quisermos relacionar com pessoas que são iguais a nós e que pensam da mesma forma que nós, eu acho que isso não é progresso. É verdade. Agora vamos lá começar pelo início da BTI. Na realidade começa com uma associação da qual inicialmente tu não fazias parte, estavas ainda na tua fase de outros projetos. Isso. E criaste na altura a Couture, que era, como eu referi no início, uma consultora que apoiava as empresas em áreas de inovação, portanto, de algum modo... Sim, muito parecido. Muito parecido. Sim. E segundo o que eu sei, estavam no mesmo edifício. A certa altura estávamos no mesmo edifício. Estavam no mesmo edifício, até que houve aqui uma fusão e se uniram. E o teu percurso, que tiveste nos vários sítios que eu indiquei, também é bastante interessante. Qual é a tua visão aqui como cofundador da BTI? Qual é a tua visão futura para a BTI? Para nós, e isto liga até com o último ponto da nossa conversa, o facto de sermos uma companhia global, ou seja, agora com o investimento podermos estar de facto a investir a sério nos Estados Unidos, podemos reforçar a nossa operação na Europa e no Brasil, sermos uma empresa global que permite aos nossos clientes, onde eles quer que estejam, terem acesso às melhores pessoas e às melhores tecnologias de qualquer lado do mundo. Esse é o caminho que nós queremos fazer, e como a tua pergunta também tinha uma perspectiva quase pessoal, isso é uma coisa que, se eu pensar nos próximos 3, 4 anos, esse é um desafio muito interessante. Ou seja, é passarmos de uma organização que tem um escritório em Portugal e outro no Brasil e pequenos pontos, um nos Estados Unidos e outro em Bruxelas, para sermos de facto uma empresa global, ainda mais diversa, ainda mais completa, e com competências que ajudem de facto a inovação a acontecer de forma mais rápida. Vocês neste momento quantas pessoas têm? Nós em Portugal somos à volta de 50 e no Brasil 20, depois Estados Unidos 2 pessoas e 2 pessoas em Bruxelas. Mas segundo o que eu sei, querem agora começar também a ter escritórios em outras partes do mundo, certo? Sim, ou seja, o Boston foi assim, é o investimento principal, mas vamos perceber no próximo ano, também em conjunto com o nosso investidor, se na Europa vamos abrir ou não outro escritório. Europa, Médio Oriente. Exato. Estamos a fazer esse processo agora de... Pois, porque eu tenho a ideia que eles já têm um escritório... Eles têm um escritório... Na Europa eles têm um escritório no UK, e estamos a trabalhar em conjunto com eles. Pode ser uma opção, pode ser Espanha, pode ser Médio Oriente, ainda é cedo. Pois que eles também têm um escritório em Médio Oriente. Sim, exatamente. Okay. E por isso podemos ir com eles. Ainda está por decidir. Está por decidir. Houve uma altura que vocês também fizeram uma parceria, acho que foi logo no início, com uma empresa espanhola, também da vossa área, e acho que só depois é que vocês entraram nos Estados Unidos. Essa parceria, a ideia que eu tenho é que depois acabou por não correr assim tão bem, ou pelo menos... Sim, ou acima de tudo, nós nunca tivemos problemas em trabalhar com vamos lhe chamar, com concorrentes, empresas semelhantes. Abrimos em tempos uma empresa em França, também com um parceiro francês, e depois vendemos-lhes a nossa metade. Já abrimos uma empresa com a nova SBE, em que em conjunto trouxemos a Singularity University para Portugal, e depois vendemos a nossa parte à nova. Na BTI o caminho faz-se caminhando, e faz-se descoberta, faz-se de erros, de projetos que correm melhor, outros que correm pior. Nós hoje, não sendo uma empresa, acho que temos uma parceria muito interessante com a Vieira de Almeida, o escritório de advogados, em que em conjunto criámos um clube de inovação que junta os diretores de inovação das principais empresas portuguesas, e juntamos
todos os meses, para serem inspirados com speakers, mas também para partilharem as suas experiências de inovação e para que todos possam aprender coletivamente. E também nesse clube estão concorrentes. E esse é um projeto nosso em conjunto com o escritório de advogados, ou seja, ver o quão diferente é a nossa cultura como a cultura de um escritório de advogados, mas se nós preconizamos colaboração, quisemos que este clube de inovação fosse também entre duas entidades e elas diferentes para dar o exemplo de que é possível criar. Porque na prática o clube é um produto. É um produto que está no mercado, é um produto da BTI e da VDA que está no mercado e que mostra aos nossos clientes que eles também podem criar produtos em conjunto. Não precisa de ser só com startups, mas pode ser entre grandes clientes. Mas que mais detalhes é que me podes dar sobre esse dito clube? É um projeto que tem neste momento 3 anos, estamos no 3º ano de atividade, temos mais de 20 empresas, as empresas pagam um FII anual e com esse FII anual têm direito a 10 sessões que existem ao longo do ano. Em cada sessão nós temos um convidado, normalmente o mês passado foi o diretor de inovação da Lufthansa. Ou seja, normalmente temos uma apresentação de 45 minutos do convidado, temos discussão com o convidado e depois um dos membros apresenta também um case de inovação e existe discussão. 2 vezes por ano, membros da administração destas empresas são convidados para um almoço também com um moderador em que se discute tópicos de inovação, mas a um nível mais de decisão, liderança. E depois fazemos uma vez por ano o que nós chamamos uma Learning Expedition. Este ano fomos a São Francisco, em março, a visitar as melhores empresas de inteligência artificial e levámos decisores portugueses para conhecer estas empresas em detalhe. Muito bem, olha, muito sucesso aí para vocês nesse clube. Olhando agora para os miúdos que existem, que estão a aparecer e que estão a criar startups, que conselho é que tu darias para estes jovens pessoas? Façam. Eu acho que... e aí voltamos, se estivermos a falar de Portugal e voltamos à cultura, eu acho que há uma coisa definidora, infelizmente, que todos nós crescemos a ouvir, que é quanto mais alto estamos, mais alta é a queda. E isso é um inibidor. É um inibidor, porque acabamos por não arriscar culturalmente. Como é que nós crescemos a ouvir isto? É, de facto, o impacto que estas pequenas coisas têm, porque leva a que as pessoas não queiram arriscar, porque têm medo de cair. E que parece que é mau ir alto. Existe aqui uma tensão, uma dualidade entre eu ir muito alto e depois cair, e quase que ser bom é uma vergonha cair. E infelizmente isto faz parte da nossa cultura, é uma coisa que eu digo muitas vezes e que tento mudar com as pessoas que estão à minha volta, mas nós montarmos qualquer coisa, para mim, e até neste momento da minha vida, é sempre uma porta de 2 sentidos. Vamos, experimentamos, não corre bem, podemos experimentar outro caminho. Ainda, quer dizer, eu na minha vida profissional tenho 9 a trabalhar por conta de outra e 15 a trabalhar como empreendedor. Se me perguntares se eu imagino a trabalhar por conta de outra, não. Mas se precisar, sim. Eu não sei o que é que vai ser o meu futuro, não é? E por isso empreender não é para toda a gente, de facto é preciso resiliência, é preciso estômago, é preciso... às vezes temos um ego muito pequenino e às vezes temos um ego muito grande, mas por outro lado é uma experiência e que não nos define no sentido que se correr mal, corre mal, voltamos para trás. Isso faz lembrar, se correr mal, faz lembrar o antigo treinador de Sporting, que era isso corre bem, não é? Exatamente, isso corre bem. É isso Exatamente. Mesmo. E eu acredito que na maior parte dos casos, quando existe força, é preciso força, de facto. É preciso sabermos lidar com as coisas que não correm bem, e são muitas, e eu acho que é preciso lidar em duas vertentes. Uma é a externa, mas também é a interna. É como é que nós digerimos interiormente aquilo que não correu tão bem. E acho que o segredo é não pensar demasiado sobre isso e andar para a frente. Certo, não nos pormos em causa a cada tropeção. Nós aqui tivemos já vários tipos de empreendedores, como é óbvio, e eu acho que ser solo founder, ou seja, fundador único, e não haver mais cofundadores na startup, acaba por ser muito mais difícil,
porque tem que lutar todas as guerras de uma típica startup, enquanto quando partilhamos aqui dificuldades é mais fácil, até porque muitas vezes há uma partilha de ideias e um debate sobre que direção tomar. Eu acho que sócios são decisões muito importantes, porque não é fácil desfazer uma sociedade e é difícil não nos expormos, não conhecer os outros em profundidade, por isso são decisões importantes. Eu gosto muito de ter sócios, prefiro ter sócios do que inovar sozinho, mas também tem a sua... Há que saber lidar com o outro, não é? Enquanto solo entrepreneurs, de facto, acumulam uma série de tomadas de decisão sozinhos, sem partilhar, mas o facto de não terem que lidar com o outro também pode fazer com que seja mais rápido. Ou seja, podem até cometer os mesmos ou mais erros, mas o processo é mais rápido. Para mim, uma das coisas que eu, Diogo, gosto é deste contacto, é desta mediação, é desta discussão e por isso sempre tive sócios. Então, olha, temos que terminar aqui o nosso programa e agora tenho aqui umas pequenas perguntas que nós utilizamos como teasers para as redes sociais. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Olha, eu acima de tudo inspiro-me por pessoas que pensam pela cabeça própria e que não querem pertencer a nada. Ou seja, que têm as suas ideias, não precisam de pertencer e fazem. E nesse sentido é um bocadinho lugar comum, mas eu tenho que falar da minha mulher porque de facto é alguém que tem essa atitude de pensar pela própria cabeça e tomar as decisões sempre pela própria cabeça e não em função dos outros. Num sentido mais de sociedade, o Churchill é uma pessoa que me inspira muito exatamente por ter tido também o mesmo tipo de atitude. Bem, pergunta número 2. Quando é que percebeste que a ideia da BTI ia ter sucesso? Vais percebendo. Eu acho que em qualquer empresa, ou seja, os planos não se fazem, ou quer dizer, os planos fazem-se, mas a vida das empresas acontece. E o sucesso também numa empresa pode acontecer num ano e depois no ano a seguir não. Ele não é garantido se nós não continuarmos a inovar, a perceber onde é que está o valor para os clientes, a perceber como é que podemos ter os melhores colaboradores, ou seja, a linha reta, não é? No eletrocardiograma é quando estamos mortos e uma empresa é igual, não pode estar em linha reta. E por isso... nunca percebi, estou todos os dias a perceber, ou à espera de um dia termos sucesso, não sei. Aliás, vocês inicialmente, a vossa ideia era uma, não é? Era trabalhar até mais com startups e ajudar as startups a crescer e, entretanto, ao longo do tempo... Já pivotámos várias vezes e vamos continuar assim. Muito bem. Terceira pergunta, pior experiência, descreva a pior experiência com o cliente. Eu mais do que uma pior experiência concreta, eu acho que estamos num momento em que os clientes não responderem. É de facto... nós estamos a trabalhar, temos objetivos, quando estamos a trabalhar em conjunto, não é não responder a um contacto comercial. É já depois de estabelecida uma relação, de se pedir uma proposta, de se discutir essa proposta, haver um mute do outro lado. Isso é uma coisa que a mim me custa particularmente, porque aquilo que eu fui, felizmente, eu há 20 e poucos anos que trabalho na área de serviços, ou seja, serviços profissionais para clientes que são empresas, e a coisa mais interessante que eu levo destes anos todos é as relações que construí com muita gente ao longo do caminho. E nunca devemos esquecer disso, é que são sempre pessoas. E por isso, quando se não responde, estamos a não respeitar a pessoa. E isso custa-me particularmente. Isso acontece só em Portugal ou acontece em qualquer parte do mundo? Acontece em qualquer parte do mundo. Se calhar aqui a incidência pode ser maior, mas acontece em qualquer parte do mundo. Okay. Eu trabalhei já em diversos projetos europeus e muitas vezes
Eles dizem que em Portugal isso acontece Acontece com maior Sim, frequência do que... Acontece Há muito hábito de não responder. Aliás, as próprias candidaturas que existem para determinadas posições de emprego, em Portugal há muita cultura de não responder à pessoa e isso tipicamente, pelo menos no norte da Europa, foi com aqueles com quem eu mais trabalhei, isso é impensável, quer dizer, é inconcebível não responder a uma candidatura. Ok, pergunta seguinte. Pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? É assim... Eu cometo as asneiras todos os dias, não é? E é interessante porque na vida do empreendedor eu acho que há duas dimensões das asneiras, que é as coisas que nós fazemos erradas, mas também aquelas que não fazemos, porque decidimos não fazer, não ter aquela conversa, não enviar aquele e-mail. Não arriscar, ou seja, e as duas pesam igual, apesar de na nossa cabeça aquilo que nós fazemos pesa mais, mas aquilo que nós não fazemos pesa igualmente. E por isso, enfim, se calhar, se a pergunta for aquela asneira que custou mais dinheiro à BTI, foi o negócio de cowork que nós tivemos. Então, porquê? Porque foi um negócio em que não estávamos bem preparados, não nos protegemos devidamente e depois quando veio o Covid tínhamos um prédio inteiro às nossas custas que ficou vazio e que tivemos que continuar a suportar. E agora, onde é que vês a tua empresa, neste caso a BTI, daqui a 5 anos? Como uma empresa global que ajuda os clientes de facto a inovarem rápido, diminuindo o seu risco de inovação, que possam inovar colaborativamente, que nós possamos ter soluções de tecnologia que permitam aos clientes ligar-se a essas soluções rapidamente e que continue a ser um projeto onde as pessoas que lá trabalham sejam pessoas interessantes e que nos desafiem com as suas dúvidas, mas também com as suas certezas. Olha, e agora terminamos o nosso programa de vez. Muito obrigado, mais uma vez. Bem-vindo novamente aqui a esta casa. Obrigado, Diogo. Mais uma vez também para vocês, muito obrigado por estarem aqui a ver-nos e a ouvir-nos. Espero que a conversa com o Diogo Teixeira inspire equipas, empresas e startups a inovar e a criar sinergias dentro deste universo de inovação que cada vez mais é necessário para evoluirmos. Acompanhem mais histórias de inovadores ao subscreverem o nosso canal nas redes sociais, na RTP Play ou nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio.